Amém. Amém. Quantos estão felizes? Amém. Glória a Deus. Um novo ano que se começa. E nós precisamos começar um ano animado. Porque no decorrer do ano, o ano sempre é corrido e cansativo. E no começo do ano nós renovamos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa espera no Senhor em todas as coisas de nossas vidas. Amém? Hoje vamos refletir sobre um tema especial para a nossa caminhada cristã. Eu quero falar sobre a vontade de Deus. Qual é essa vontade de Deus? Porque muitos de nós em nossas vidas vivemos as nossas vontades. Muitos até aqui têm vivido a sua vontade. E muitas vezes nós precisamos saber verdadeiramente qual é essa vontade de Deus. Muitas vezes nos perguntamos qual que é o propósito de Deus para nossas vidas. Para que nós nascemos? E isso é algo que devemos conhecer, devemos buscar se nós não sabemos. Quais decisões devemos tomar? E como podemos viver de acordo com o seu querer? A palavra nos ensina que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E que nessa mensagem possamos abrir os nossos corações para entender e seguir a vontade do Pai. Não significa, e que a vontade do Pai, ela não significa também ausência de desafios, mas sim a certeza de que Ele nos guia pelo caminho certo. Que o Espírito Santo nos conduza enquanto meditamos juntos nessa palavra. Amém? Hoje eu quero falar sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Que você me acompanhasse. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Pai, guarda os nossos corações nessa noite, ó Pai, para que possamos receber o que vem do Teu trono, Pai. Ministra os nossos corações, ministra o meu coração, que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nós e nos ensina mais uma vez nessa noite, ó Pai. Amém. Amém. Um dos aspectos mais maravilhosos da vontade de Deus é que ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Deus não apenas tem um desejo e é incapaz de realizar o desejo que Ele tem. Não. Quando Deus tem um desejo, Ele também tem o poder para executar aquilo que Ele quer. Ele é Deus. Portanto, o desejo de Deus não é apenas vontade, o desejo de Deus é realidade. Portanto, quando Paulo fala sobre experimentar e comprovar a vontade de Deus, Paulo está dizendo para as pessoas que elas vão estar, ao viverem a vontade de Deus, estarão ao lado de quem vai vencer, sempre. Estarão participando de um projeto que já deu certo. Não tem como o projeto de Deus falhar. Não tem como Deus querer te fazer algo e não conseguir. Portanto, quando nós nos alinhamos com Deus na vontade dEle, nós podemos ter a certeza de que esse propósito, de que esse projeto está em direção ao futuro, e vai dar certo. Não tem como dar errado. Você já pensou em estar em um projeto, em uma missão com alguém? Você sabe que vai vencer? Você já imaginou estar ao lado de uma pessoa que nunca perdeu e que nunca vai perder? E que tem toda a condição e todo o poder para realizar o que quer? Você já imaginou estar com essa pessoa? Está nessa missão, está nesse projeto, está dentro desse projeto? É isso que Paulo está dizendo aqui.
Paulo está dizendo para as pessoas que elas podem ter essa segurança ao fazerem a vontade de Deus, de que elas conseguirão chegar no final e vão chegar bem. Portanto, elas podem investir o tempo, podem investir recurso, podem investir a saúde, porque este investimento da vida delas não é investimento perdido. Pelo contrário, é um investimento que tem 100% de certeza de sucesso. Amém? Mas não é apenas a segurança, porque a vontade de Deus, ela não apenas nos traz segurança, porque ela vai se realizar, mas porque ela é boa, perfeita e agradável. Oh, glória! O apóstolo Paulo nos mostra que a vontade de Deus, quando ela é vivida por nós, ela nos traz satisfação, alegria, ela nos traz prazer, paz. Pois a vontade de Deus não é pesada, não é triste, não é angustiante, não é desanimadora, não é terrível. Pelo contrário, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quando você faz a vontade de Deus, quando você experimenta essa vontade, quando você está no meio disso, você sente leveza. Quando você está nessa missão, você encontra satisfação, e isso é garantido, está na palavra. E é lógico, nesse momento, quando ouvimos falar sobre a vontade de Deus, o que precisa ser despertado no nosso coração é conhecer essa vontade. Se a vontade de Deus nos traz segurança, nos traz satisfação, nos faz experimentar alegria, se a vontade de Deus nos faz viver a certeza, nos faz que vamos chegar ao final, então eu quero conhecê-la. Mas como? Essa é a grande questão. Mas como? Como conhecer essa vontade de Deus? O apóstolo Paulo, nesse texto que lemos, nos mostra como podemos conhecer essa vontade. Em primeiro lugar, ele nos faz saber que a vontade de Deus só pode ser conhecida por quem nasceu de novo, porque ele está escrevendo para as pessoas que foram alvo da misericórdia de Deus. Ele diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ele está escrevendo para aquelas pessoas que reconhecem que só foram transformadas porque Deus as transformou. Elas foram mudadas pela ação de Deus. Deus olhou para elas e teve pena da miséria delas, e arrancou-as daquele poço e deu para elas vida nova. Essa vontade de Deus só pode ser experimentada por aquelas pessoas que um dia foram ímpias, estavam perdidas e foram achadas, estavam longe e foram trazidas para perto, estavam na miséria e foram resgatadas por Deus para viverem vida nova e nascerem de novo. Somente essas pessoas podem viver a vontade de Deus. A vontade de Deus não é para todas as pessoas. Eu sei que isso parece duro de se falar e difícil de ouvir, mas é verdade. Somente aquelas pessoas que experimentaram a misericórdia de Deus é que podem viver essa vontade maravilhosa. Certa vez, Jesus encontrou um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso e grande conhecedor da palavra. Lá em João capítulo 3, versículo 1, relata isso. João capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, ele era admirado aqui pelas pessoas do seu povo.
E Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, se você quiser entrar no reino de Deus e conhecer a vontade do reino, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Não existe um atalho, não existe outra possibilidade, não existe outro caminho. Ei, som. Aqui ele está fazendo muito barulho. Amém? Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer conhecer a vontade do Rei para a sua vida, você precisa nascer de novo. Não existe um atalho, não existe outra possibilidade, não existe outro caminho. É impossível conhecer a vontade de Deus se não nascer de novo. Enquanto Nicodemos tentou entender o que Jesus estava dizendo, Jesus o fez saber que a mente natural nunca vai conseguir conhecer a vontade de Deus. Nunca vai. Porque as coisas de Deus são discernidas no espírito, espiritualmente. As pessoas, de uma maneira natural, até podem fazer discurso sobre a vontade de Deus, podem falar as características da vontade de Deus, elas podem dizer: ela é maravilhosa, ela é grande, ela é tremenda, elas podem até elogiar a vontade de Deus, mas nunca vão conhecê-la. Nunca vão conhecê-la. Porque é impossível conhecer se não houver novo nascimento. É necessário a pessoa ter essa experiência de ter sido resgatada por causa do amor de Deus. Mas não é só isso. Tem mais. Não basta nascer de novo. Para se conhecer a vontade de Deus para mim e para a tua vida, é necessário que haja um posicionamento, um querer viver essa vontade. E essa é a segunda orientação que o apóstolo Paulo traz aqui. Esse texto começa com essa palavra de Paulo, começa com essa expressão: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Quando nós lemos essa expressão rogo-lhes, nós pensamos que Paulo está aqui suplicando para as pessoas: por favor, eu imploro pelas misericórdias. Não, porque quando vamos ler a expressão e vemos essa expressão no grego, nós vamos perceber que essa era a expressão usada pelos generais quando eles decidiam chamar os soldados para que se preparassem para a batalha e ouvirem as instruções. Portanto, a palavra de Paulo aqui é para que as pessoas, que elas se posicionem, e elas estavam atentas para ouvirem o comando do general, para elas saberem o que fazer. Aqueles desatentos, os distraídos, os perdidos, os sobrecarregados, os que não estão nem aí, olhando para o céu, olhando para nada, essas pessoas jamais vão conseguir conhecer a vontade de Deus, porque elas não vão ouvir o chamado para se posicionarem. Ei, estou chamando vocês. Ei, acorda. Presta atenção. Estamos em guerra. Estamos em uma batalha. É necessário que os soldados estejam apostos, estejam posicionados para ouvirem as instruções e as orientações do general, do comandante. Por isso, Paulo começa esse texto com essa expressão: rogo-lhes, chamando a atenção de nós: ei, acorda. Somente essas pessoas que vão conseguir ouvir o que Deus tem para dizer, é saber qual é a vontade de Deus. Só essas pessoas vão conseguir. Mas é só isso? Mas é só isso? É tão fácil? Não, tem mais. Paulo continua dizendo que para se conhecer a vontade de Deus, nós temos que nascer de novo, temos que nos posicionar, mas também temos que nos esforçar.
Ele se volta para essas pessoas e diz que elas precisam se esforçar para não se conformarem com esse século, e se esforçarem para renovarem a mente. E isso é um esforço, isso é um grande esforço, porque essa mudança não acontece por acaso. Nós não recebemos um download dos céus contendo toda a nova programação de que precisamos. Não é assim. O céu nos dá um novo nascimento, o céu nos dá a mensagem de salvação, o céu nos dá o Espírito Santo, mas somos nós que precisamos trazer este conteúdo para dentro de nós. Somos nós. E a Bíblia chama esse processo de santificação. E é o processo por meio do qual nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. E isso requer esforço, um grande esforço da nossa parte. Somos nós que precisamos nos esforçar. Olha para quem está perto de você, olha para quem está do seu lado e diga: você precisa se esforçar, você precisa se esforçar mais, você precisa se esforçar, para não nos conformarmos com esse mundo, entendendo que ele não é aquilo que Deus tem para nós, e nos esforçar para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Deixa eu te dar um exemplo, para deixar isso um pouco mais claro. Imagina uma pessoa que foi recém-contratada para jogar num time da primeira divisão de futebol. Ela já foi escolhida e ela já está no time, mas para ela permanecer nesse time, ela precisa se esforçar, ela precisa começar a dormir mais cedo, ela precisa dormir, não acordar tão tarde, ela precisa mudar alguns hábitos, ela não pode comer qualquer coisa que se coloca na frente dela, ela precisa mudar a sua alimentação, ela não pode fazer o que todo mundo faz, ela precisa começar a viver uma vida diferente, viver uma programação diferente, viver uma rotina diferente, se ela quer permanecer nesse time. Ela não pode continuar vivendo como todos vivem, ela precisa deixar cada vez mais o mundo comum, e viver cada vez mais o mundo dos atletas profissionais. Existe um treinamento. Como é que um piloto de corrida tem que treinar? Como é que ele treina? Se a pessoa viver de qualquer jeito, não treinar nada, não passa da primeira volta. Não é verdade? É preciso treinamento, é preciso esforço. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui para as pessoas: vivam o que Deus tem para elas, vivam a vontade de Deus. Elas precisam, mas para isso elas precisam mudar a mentalidade delas, e entender que elas não podem ser e viver como todos vivem. É como um atleta, e Paulo muitas vezes usa a expressão dos atletas. Olha o que ele diz, e apenas para ilustrar isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo usa a expressão que são usadas pelos atletas: eu corro, eu luto, mas não de qualquer jeito, eu não vivo de qualquer maneira, eu não vivo como os outros vivem. Eu tenho um alvo, eu tenho uma corrida que eu estou correndo, e eu quero chegar no final, e eu quero chegar lá no final,
e eu estou me esforçando para mudar a minha vida, os meus hábitos, a minha mente, a minha maneira de pensar. E por isso ele diz: eu esmurro o meu corpo e eu faço dele meu escravo. Eu não faço aquilo que o meu corpo quer que eu faça, porque o meu corpo diz assim: acorda cedo para quê? Acorda às 11, meio-dia, 2 horas, 3 horas, vai dormir tarde, come qualquer coisa. Paulo diz: não, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu preciso, por causa disso, viver uma rotina diferente. Eu não posso fazer aquilo que os outros fazem. Paulo continua dizendo no versículo 27, mas eu esmurro o meu corpo, eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso aqui é muito forte. Paulo está aqui falando do processo de santificação, o mesmo que ele está falando em Romanos. E é necessário haver uma renovação da mente. Precisamos nos esforçar para mudar a nossa maneira de ver o mundo e de nos comportar no mundo, porque a maneira de pensar desse século é diferente da maneira de Deus pensar. Assim como a maneira de pensar de um atleta de final de semana é diferente da maneira de um atleta profissional, não é da mesma maneira. Esse século, por exemplo, ao se referir sobre o casamento, diz que o casamento é um contrato. É um contrato que pode ser quebrado por qualquer motivo, por qualquer coisa ele pode ser desfeito, por qualquer coisa. Mas a palavra de Deus diz que o casamento, ela é uma aliança, e não pode ser desfeito por qualquer motivo. São valores diferentes. A sociedade que nós vivemos neste século diz que quem deve educar as crianças é o governo, as escolas, a internet, o youtuber. E as crianças podem ser educadas por qualquer pessoa. A palavra de Deus não desconsidera a escola e nem os governos, mas ela diz que a responsabilidade para educar os filhos é de quem? É dos pais. Ela não diz: entrega os seus filhos para outro criarem, para viver a sua vida, vai viver a sua vida. Não, ela diz: cuida dos seus filhos. Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Amém? A responsabilidade primeira é nossa, que somos os pais. E nesse século se diz que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Já a palavra de Deus, que o temor do Senhor é a coisa mais importante de Deus. São valores totalmente diferentes. Eu poderia continuar aqui, dar exemplos para mostrar essa diferença de pensamento do mundo e de Deus. O tanto que o modo de pensar desse século é diferente do modo de pensar de Deus. Não bate. Não quer dizer que o simples fato de você vir para a igreja, nós recebemos um download do céu e já sabemos exatamente como vive o cidadão do céu. Não, não é assim. É necessário nos esforçarmos para entendermos que esse século está dizendo, o que esse século está dizendo, comparar com o que Deus diz e dizer não. Isso não dá, eu não deixo isso, e eu deixo isso de lado, porque eu quero o que Deus tem para mim. Eu quero o que Deus tem para mim, porque eu quero viver a vontade dEle. A vontade dEle é maravilhosa, a vontade dEle é poderosa, e a única maneira de viver essa vontade, depois de conhecê-la, é se entregando completamente no altar de Deus. Não basta conhecer a vontade de Deus,
tem que se entregar completamente no altar. E Paulo então apresenta a parte central deste texto, dizendo que nós que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, se quisermos viver a vontade de Deus, não basta nascermos de novo, não basta nos posicionarmos, não basta nos esforçarmos para rejeitar o modo de pensar desse século, não basta, mas é necessário também oferecermos a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma entrega total. Não é uma entrega parcial, não é apenas um dia por semana, 2 horas por semana, é uma entrega total e plena, para viver essa vontade maravilhosa, para se fazer parte desse time invencível, para se viver essa vida com propósito, para ser bem sucedido na caminhada e para chegar no final sabendo que eu cheguei bem. E é necessário uma entrega total. O altar na Bíblia, o sacrifício na Bíblia, geralmente fala de morte, fala de uma morte. Mas em Romanos 12, o sacrifício aqui não tem simplesmente a ver com a morte, mas com a morte e a ressurreição, porque o sacrifício aqui não é um sacrifício morto. Nós devemos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus, portanto, está nos fazendo saber que para viver a vontade dEle, nós devemos nos entregar a Ele, para influenciar as pessoas com o nosso estilo de vida. E isso significa que a nossa boca agora é de Deus, ela foi entregue ao Senhor. Então, quando abrimos a nossa boca, nós devemos abrir a nossa boca nunca para amaldiçoar as pessoas, mas só para abençoar. Abrir a nossa boca não é para murmurar e falar assim: que vida terrível, que coisa, está tudo horrível. Não, a nossa boca agora é de Deus. Nós nos entregamos completamente a Ele, nós nascemos de novo e nos posicionamos para ouvir o chamado do general. Nós nos esforçamos para deixar o modo de pensar do mundo, para viver o modo de pensar de Deus. E agora eu preciso colocar em prática que o modo de pensar de Deus é abrir a minha boca para abençoar e não para amaldiçoar. Se o seu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Deixar ele morrer de fome? Não. Se ele tiver fome, dá ele de comer. Se ele tiver sede, deixa ele morrer de sede. É meu inimigo? Não. Dá ele de beber. Porque fazendo isso, vamos amontoar brasas vivas na cabeça dele, e ele vai ficar pensando: como assim? Ele é meu inimigo e ele me deu comida e deu de beber? Porque ele age assim? Não é normal isso. Ele não é desse mundo, ele é um cidadão dos céus. Amém? As pessoas vão pensar que nós somos de outro lugar, porque isso não é normal. E você age como um cidadão do céu? A sua boca é usada para proclamar a palavra de Deus? Ela é de Deus? A nossa boca é do Senhor, ela não deve ser usada para fazer fofocas, não. Ela deve ser usada só para falar bem das pessoas. E se você não tiver o que falar bem, não fale nada, fique quieto. Mas certamente sempre tem algo bom para falar de alguém. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma história de um pastor que nunca falou mal de ninguém. Nunca, nunca. Ele sempre abençoava a todos. Ele sempre encontrava algo de bom para falar de todo mundo. E aí, certa vez, um grupo de adolescentes quiseram fazer uma pegadinha com ele. Hoje ele vai falar mal. Agora nós vamos pegar ele. Ele vai falar mal de alguém. E aí perguntaram: pastor, pastor, mas e o diabo? E aí? O pastor olhou, parou e disse: o diabo.
Ele bem que é persistente. A nossa boca não é mais nossa, ela é de Deus. O que Deus falaria por meio da minha boca com alguém? E as minhas mãos agora, eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável. Eu me ofereci a Ele assim. O que eu vou fazer com as minhas mãos? As minhas mãos não são para bater, não são para agredir, não são para oprimir, não são para prejudicar, mas é para abraçar, para ajudar, para carregar o peso dos outros. Não é para colocar mais peso nas pessoas. Quando nós abençoamos alguém, abraçamos alguém, servimos alguém, nós estamos fazendo exatamente o que Jesus faria. Aquele que viveu a plena vontade de Deus. Se você quer um exemplo de alguém que viveu a vontade de Deus, esse alguém é Jesus. E Jesus mesmo disse: eu não vim a esse mundo para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Gálatas capítulo 1, versículo 4 diz que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Amém? Na boca de Jesus só saía palavras de bênção. E quando trouxeram para ele uma mulher apanhada em adultério, disseram para ele: e agora, Jesus? A lei de Moisés manda apedrejar, e o que você diz? Eles queriam ali pegar Jesus, que Jesus caísse, que Jesus falhasse, que Jesus acusasse. E a Bíblia diz que Jesus começou a escrever no chão e não falou nada. E aí? Você não vai falar nada? Acusa, fala mal, condena. Jesus se levantou e disse: se você não tem pecado, jogue a primeira pedra. Sentou e voltou a escrever no chão. Naquele momento a consciência de todos foi constrangida, e eles largaram as pedras no chão e foram embora. E Jesus, o único que é perfeitamente justo, e poderia dizer para a mulher: você está condenada? Não, ele disse: vá, e eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Esse foi o modo de vida de Jesus. Ele que viveu a vontade perfeita do Pai. Por isso que Deus nos levou a nascer de novo. Por isso que Deus nos chamou para nos posicionarmos na frente de batalha. Por isso que Ele nos chama para nos esforçarmos, para não vivermos de acordo com este século, mas para renovarmos a nossa mente na palavra dEle, para que vivamos essa vontade na nossa vida. E essa vontade tem a ver com o modo como servimos o outro, como abençoamos o outro, como usamos a nossa boca, como usamos as nossas mãos, os nossos recursos, o nosso tempo, como fazemos tudo em nossa vida. Não é um sacrifício vivo, santo e agradável apenas no domingo, apenas na terça-feira, apenas na sexta-feira. Não, nós somos esse altar ambulante e que carregamos a presença viva de Deus por onde andamos, por onde passamos. Irmãos, como foi falado no início, é impossível que a vontade de Deus não seja feita. Quando Deus quer fazer uma coisa, Ele tem poder para fazer, e o que Deus quer fazer é mudar o mundo. E nós podemos ter a certeza que o mundo vai ser mudado, de que o mundo vai ser transformado, que o diabo queira ou não, que os homens queiram ou não, Deus é totalmente poderoso e Ele vai mudar o mundo. Nós vamos ver o céu vindo à terra, nós vamos ver a terra se enchendo de conhecimento e de glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, nós vamos ver um avivamento nas nações da terra, porque esse é o desejo de Deus. E Ele está nos chamando para fazer parte disso.
Ele está chamando a mim e a você para nos alinharmos à vontade dEle e caminharmos nessa direção desse futuro certo. Você pode estar se perguntando, mas aí, o que eu faço? Qual que é a minha parte no meio de tudo isso? É simples. Tem a ver com servir ao outro, tem a ver com ajudar o outro, com abençoar os outros, com construir altares de adoração, para que os céus dos lugares sejam mudados. Algo que podemos fazer, e é o que estamos fazendo aqui hoje. Nós saímos de nossa casa para virmos adorar a Deus junto nesse lugar. E nesse lugar nós construímos um altar de adoração e começamos a bombardear o céu com louvores ao Senhor, dizendo que Ele é maravilhoso, para que os céus sejam transformados. E quando fazemos isso, nós estamos dizendo: Senhor, a Tua vontade, e nós construímos esse trono de adoração no Senhor, para que o Senhor venha, e este lugar aqui seja Teu, e esses céus sejam Teu. E nós estamos fixando essa bandeira aqui neste lugar e dizendo: este lugar pertence ao Senhor Jesus, este lugar é do Senhor Jesus, venha o Teu reino, venha o céu da terra. É isso que fazemos quando nós nos reunimos como igreja, e somos encorajados, somos ministrados, somos abençoados, somos fortalecidos. Mas construímos esse altar nesse lugar, e quando fazemos isso, estamos vivendo a vontade do Senhor. Essa semana eu estava assistindo o culto da Igreja Fogo de Pelotas, e lá eles estão fazendo 12 dias proféticos, e é tão lindo ver um povo adorando Jesus, se esforçando e construindo um altar de adoração, e com isso eles estão dizendo para todas as pessoas e todos os seres espirituais que aquele lugar pertence ao Senhor. É um esforço, e quando fazemos isso, estamos manifestando e expressando a vontade de Deus, e dizendo: Deus, estou aqui, servindo o Senhor neste lugar, construindo esse altar neste lugar, e declarando para todas as pessoas que Tu és o meu Deus, que Tu és o meu Rei, e a terra é do Senhor, e a glória é do Senhor. Isso é expressar a vontade de Deus, é servir os outros, abraçar, abençoar, é amar o outro, é colocar a mão sobre o ombro do outro para dizer: você não está sozinho, estamos juntos, vamos lá, vamos em frente. Quando Deus nos chama para fazer algo, e quando vivemos assim, nós expressamos a vontade de Deus, nós somos esse altar que carrega essa presença. E enquanto carregamos a presença de Deus, nós manifestamos a palavra do Senhor, a bênção, o amor do Senhor, a alegria do Senhor. Quando paramos e sentamos para ouvir alguém, para falar com alguém, e nos importamos com essa pessoa, quando uma pessoa faz isso, ela está expressando a vontade de Deus. Percebe? É simples. Basta você dizer: Deus, as minhas mãos, como é que eu posso te servir? A minha boca é Tua, Senhor, como é que eu devo falar? Os meus pés são Teus, para onde eu devo ir? O meu tempo, Senhor, Te pertence. O que é que o Senhor quer que eu faça agora? Este altar que carrega a presença, é isto que devemos viver. E pergunte para qualquer uma dessas pessoas que fizeram isso, se isso foi pesado, se isso foi um peso. Quando nós começamos a montar aqui essa igreja, vimos todos os dias, uns mais, outros menos, mas todos ajudaram. Eu lembro o Ítalo vinha todo dia aqui construindo, montando esse altar. Foi duro, foi cansativo, mas fazíamos com uma alegria no coração, pois
sabemos que é para o reino. E se perguntar para cada um que estava aqui, todos iriam dizer: é o reino de Deus, é para o reino. Essa é a mensagem. Não é pesado, é cansativo, mas não é pesado. Quando vivemos a vontade de Deus, nós percebemos que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela traz prazer, ela traz leveza, ela traz alegria, ela traz satisfação. Nós ficamos mais leves. E é tão gostoso abençoar alguém, ao invés de falar mal. Falar bem é tão bom, não é verdade? Ajudar ao invés de oprimir, é tão bom ajudar. E fazemos isso por causa do nosso amor do Senhor. E todos nós queremos viver o que Paulo escreve em Romanos 12. E queremos e vamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E para vivermos a vontade de Deus, precisamos nascer de novo, nos posicionar, nos esforçar e nos entregar a Ele. E assim iremos conhecer e viver a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé agora, aí mesmo no seu lugar. Eu queria que você, neste momento, separasse esse tempo para você estar olhando para você e falando com o Pai nessa hora. Eu queria que você orasse nesse sentido, que você perguntasse: Pai, qual que é a tua vontade para a minha vida? Qual o teu propósito para a minha vida? Deus, fala comigo nessa noite. Pai, eu quero saber, eu quero buscar, eu quero me jogar na tua presença. Eu quero viver essa boa e agradável presença, essa boa e agradável vontade de Deus, que seja leve sobre a minha vida. Oh Pai, fala conosco nessa noite. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Fala com o Pai nessa noite. Tu és a Pai, olha para dentro de mim, direção. Pai, eu tenho caminhado tanto tempo, Pai. Tudo pode. Eu tenho vivido as minhas vontades, mas eu quero viver a tua vontade. Verdade, a tua verdade para minha vida, Senhor. É isso que eu quero, é isso que eu tenho buscado, Senhor. É isso que eu tenho pedido, Pai. Sempre eu não quero mais viver o que o mundo tem para me oferecer. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para me oferecer. Eu quero, Pai, me jogar na tua presença, Pai. Eu quero viver a boa e agradável vontade do Senhor sobre a minha vida. Preparado para mim. Deus, aqui estão as nossas mãos, aqui estão as nossas bocas. Preparado. Oh Pai, fala conosco nessa noite. Tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, te encontro, meu refúgio, Jesus.
vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me rendo aos teus braços, encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Pai. Por tanto tempo, ó Pai, vivi as minhas vontades. Eu vivi, ó Pai, aquilo que eu achava que era certo, aquilo que o mundo me oferecia. Mas de hoje em diante eu quero viver, ó Pai, a sua vontade. Eu quero conhecer a sua vontade. Eu quero buscar, ó Pai, ter essa intimidade, ser esse altar vivo, carregar essa presença, onde eu passar as pessoas sintam que é algo diferente. Eu não quero mais viver o que o mundo me oferece. Muda a minha mentalidade. É isso que nós pedimos nessa noite, ó Pai. Senhor, eu quero ser esse sacrifício vivo, santo e agradável. Eu não quero pensar como o mundo pensa. O mundo pensa, ó Pai, de um modo errado, de um modo totalmente diferente do que tu pensa. O mundo pensa, ó Pai, que é destruição. Mas o Senhor nos chamou para vivermos a vida maravilhosa que tu tem preparado para nós. Queremos fazer a tua vontade, Senhor, porque ela é que vai prevalecer no final. No final de tudo é o Senhor que vai estar lá, vitorioso, grandioso, majestoso. Então nós queremos, ó Pai, viver a sua vontade. Muda dentro de mim, ó Pai. Muda dentro de mim, ó Pai. Muda aqui agora. Eu não tenho sentido nada, mas eu quero, ó Pai, que o Senhor me toque nessa noite. A partir de hoje que eu tenho uma mentalidade diferente. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sempre que nós trazemos uma palavra, essa palavra ela fala muito, primeiramente com o pregador. Eu por muitos anos da minha vida vivi isso. De muitas vezes viver nossas vontades, mas muitas vezes não saber
a vontade de Deus. E nós continuamos muitas vezes lutando contra isso. E que essa palavra tenha encontrado também no teu coração, que você caminhe buscando, caminhando firme para conhecer a vontade de Deus. E quando nós conhecemos essa vontade de Deus para nossas vidas, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais prazeroso. De estar na presença, é um prazer de estar na presença, de caminhar, de conhecer mais a Deus. E isso é um esforço que temos que fazer, porque o mundo lá fora tem muitas coisas que muitas vezes nos atraem, mas são totalmente contrárias aos pensamentos de Deus. As coisas de Deus, nós temos que buscar elas. Amém? Glória a Deus. Amém. Queria deixar para vocês o nosso convite de terça-feira, nosso altar de adoração. Como eu preguei aqui, que não seja somente domingo, terça e sexta, mas que nossa vida seja um altar presente todos os dias. Difícil? Quem disse que ia ser fácil? Amém? Terça-feira às 20 horas, nosso altar de adoração. Sexta-feira com a pastora Tina, nós temos o curso sobre os dons, está sendo maravilhoso. Sexta-feira foi algo diferente. Deus usou pessoas aqui que nunca tinham usado. Deus falou com pessoas no dia, depois. E é assim que nós crescemos, buscando, nos esforçando, sendo resilientes. Muitas vezes nós experimentamos de Deus, e muitas vezes eu estava até tendo um exemplo de quem tem piscina. Às vezes nós queremos usar a piscina, mas nós não cuidamos dela durante um mês, você nem olha para ela. Aí você quer ir lá e quer mergulhar e quer se desfrutar daquilo, mas ela vai estar toda suja, toda verde, porque é preciso ser cuidado todo dia. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. Às vezes nós passamos tempos afastados de Deus, e quando nós chegamos, Deus, eu quero, mas nós precisamos limpar, nós precisamos tratar, precisamos mudar nossa mentalidade, e isso é a perseverança. Amém? Estenda suas mãos. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para todos sempre. E diga amém. E cumprimente quem está atrás, à frente. Dê um abraço nessa pessoa e diga que ela é abençoada, que vai ter uma semana sobrenatural. Declare sobre ela. Use a sua boca como bênção do Senhor. A sua boca agora é do Senhor. Declare bênção sobre essa vida. Declare sobre ela e que ela seja abençoada pelo aquilo que o Senhor te carrega, sobre o que está sobre a sua vida. Derrame sobre ela em nome de Jesus. Teus braços